Muito boa tarde a todos, obrigado pela presença e pela participação. Eu acompanhei aqui a palestra do Dr. Fausto, foi bem rica, bem esclarecedora. Por um lado, né, e por outro, traz bastante dúvidas sobre como as instituições têm que atuar daqui para frente em relação a esse tema, né? E eu acho que essa próxima 40, 50 minutos aqui desse debate, o objetivo é esse, é tentar trazer um pouco mais de questões práticas, né, do que temos que fazer para que possamos adequar nossas instituições para essa nova legislação, né? Então, vai participar aqui comigo hoje o Edgar Mitri. Edgar, se você estiver aí, já pode habilitar seu vídeo e a sua câmera. O Edgar, ele é diretor e DPO da IMX, é uma empresa de tecnologia que também presta serviço nessa área. Estou te ouvindo, você habilitou sua câmera? Habilitei, tá me vendo? Boa tarde. Então tá bom, agora sim, estou te vendo aí. Então, beleza. Edgar, beleza, obrigado pela participação, obrigado pela presença. Está aqui também o Dr. Rafael Medeiros, né? Ele é diretor jurídico. Dr. Rafael, o senhor está aí? Se o senhor quiser já habilitar também sua câmera e seu áudio para a gente já conectar aqui. Boa tarde, Daniel. Estão me ouvindo bem? Estão conseguindo me ver? Boa tarde, ouço e vejo. Ótimo. Obrigado pela participação, obrigado pela presença, Rafael. E está também o Felipe Machado, diretor técnico e de segurança da informação. Se você puder também habilitar, Felipe, agradeço bastante. Boa tarde, vamos ver pessoal. se a gente te ouve. Boa tarde, tudo bem? Conseguem me escutar? Consigo sim. Agora também estou te vendo, Felipe. Obrigado. Pessoal, então a gente trouxe esses profissionais para discutir um pouco mais sobre LGPD, um pouco mais na prática, né? Então temos um advogado, que é o Dr. Rafael, e dois especialistas em tecnologia e segurança da informação, que é o Felipe e o Edgar. Eu queria começar, antes de entrar no tema diretamente, eu só queria reforçar, principalmente para todos que são clientes da CRM que estão assistindo, que a gente fez todas as adequações necessárias para capturar o consentimento dos dados dentro da ficha de inscrição, validar a captura do responsável legal se ele for menor de idade, e a gente tem todos os procedimentos também de exclusão de dados caso algum candidato ou aluno peça para que esses dados sejam excluídos dentro dos direitos dele, obviamente, e que isso tudo a gente vai explorar nos treinamentos que a gente tem amanhã sobre esse tema. Nós vamos ensinar a configurar a ficha de inscrição, como que cadastra o termo de aceite dentro da ficha, aonde que isso é refletido, como que cadastra a questão do responsável legal, enfim, tudo isso nós vamos explorar nesse treinamento, aí é um hands-on mesmo, mostrando tela de produto e tudo mais, para vocês aprenderem a utilizar, né? E aí, assim, eu sei que a gente acabou de passar uma hora quase falando sobre LGPD, mas como são duas palestras diferentes, tem gente que está chegando agora, então o que eu ia pedir? Eu ia pedir para o Dr. Rafael, obviamente, se apresentar. Dr. Rafael, fica à vontade, e falar um pouquinho para a gente, de uma maneira bem geral, né? Eu sei que quando a gente conversou um pouco antes, você falou que precisava de uns 3 dias, né, de palestra para falar todos esses temas, mas dá um contexto geral sobre o que é LGPD e o impacto na prática nas organizações no dia de hoje. Então, te passo a palavra, Dr. Rafael, obrigado. Tá ótimo. Muitíssimo obrigado, uma boa tarde a todos. Agradeço o convite da instituição, na pessoa do Daniel, e os colegas, cumprimento os colegas que estão aqui presentes para este debate. Meu nome é Rafael Medeiros Pinivaz, eu sou advogado, doutorando em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, e pesquiso justamente proteção de dados na minha tese. Também sou professor de 3 pós-graduações relacionadas a Direito Digital e Segurança da Informação e Proteção de Dados, e atuo na Privacidades, que é uma empresa de adequação justamente para fins de compliance à Lei Geral de Proteção de Dados, à segurança da informação e assim por diante. Mas, em que pese o tema, Lei Geral de Proteção de Dados, que impacta profundamente as empresas em razão deste marco legislativo,
pois ele altera significativamente um atual modelo que se tinha até então, que é um modelo de coleta de dados pessoais, de tratamento de dados pessoais, de forma indiscriminada. Estamos agora passando por um modelo, por uma mudança de um paradigma até então, de uso indiscriminado, de pecar pelo excesso, para a coleta do tão somente o necessário, com transparência, fazendo que o poder, aquele que é o titular dos dados, aquele que é o proprietário dos dados, seja devolvido a ele o poder quanto a de que forma será utilizado os dados pessoais. E ele é um marco legislativo, a Lei Geral de Proteção de Dados, que impactará a rotina empresarial das empresas, e inclusive das instituições de ensino, obviamente, como foi o caso do Código de Defesa do Consumidor, lá no início dos anos 90, e que até hoje impacta profundamente a relação de consumo, a relação entre pessoas, né? Então, esse novo modelo para o qual estamos encaminhando, ele justamente está em harmonia com um movimento internacional em relação ao uso dos dados pessoais. Porque o dado, hoje em dia, tem uma frase até muito conhecida: o dado é o novo petróleo, o dado é a nova commodity. Mas tem uma razão por isso, porque o dado hoje ele é um ativo econômico. Ele é um ativo econômico importantíssimo para as organizações, para as empresas ao redor do mundo. Nós estamos cada vez mais por uma, como se fala, uma data-driven society, ou uma sociedade guiada por dados. E as empresas cada vez mais se utilizam de dados para gerar riqueza, como outros elementos já geraram riqueza, como terra, eletricidade, máquinas a vapor. Hoje em dia o dado é a bola da vez. Então, há necessidade de se regular esse uso desses dados pessoais, deste ativo neste mercado, né? E o Brasil, oitava economia do mundo, é um dos últimos países a implementar uma lei de proteção de dados, e implementa de uma forma apressada, né, como a gente está vendo agora, e que impacta profundamente as organizações, porque elas têm que implementar, como foi até tratado na palestra anterior, uma série de medidas para se adequarem a esta lei. Então, esta lei, ela trata de dados pessoais. Rafael, CNPJ é um dado pessoal? Não, dados pessoais de pessoa natural, ou seja, nome, CPF, endereço, profissão, todos aqueles dados cadastrais, bem como dados que são os dados indiretos, como preferência, gostos e assim por diante, tá? Então, essa lei 13.709, aprovada em 2018 e que está em vacatio legis. O que é vacatio legis, Rafael? Esses brocádios latinos do pessoal do jurídico. É justamente o tempo de adaptação até a entrada em vigor, da sua aprovação, publicação, até a sua entrada em vigor. Rafael, esta lei ela está em vigor? Olha, essa é uma discussão riquíssima, porque a gente está num momento agora de certa insegurança jurídica, tendo em conta que surgiram, que tocaram desde a aprovação da lei, diversos projetos para postergar a lei, tendo em conta o seu impacto, os desafios que as empresas estão sofrendo para fins de adequação. E com isso, começou esse projeto de lei, tipo o projeto 1179, depois teve a medida provisória agora que estava justamente em análise no Congresso. Neste momento, o que eu posso dizer para vocês? A lei não tem efeito ainda, mas ela terá efeito até o dia 18 de setembro. Marquem na agenda de vocês. 18 de setembro, com certeza a lei lá já estará com efeito. Salvo um Deus ex machina, porque a gente, né, nessa insegurança que a gente está vivendo, nessas voltas em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, mas eu posso colocar para vocês que a grande possibilidade do dia 18 de setembro já temos efeito nesta lei no cenário jurídico brasileiro, tá? E, obviamente, impactando as empresas. Pois não. Rafael, a notícia ruim é que faltam 9 dias, a notícia boa é que ainda tem 9 dias para correr atrás do prejuízo, né, de quem ainda não conseguiu adequar, né, a essa realidade que realmente está trazendo essa insegurança jurídica toda que você bem colocou. E eu queria conectar a questão da existência da lei e essa explicação toda que você acabou de dar para a gente, essa insegurança jurídica, aquelas 3 letrinhas que têm sido muito faladas além da LGPD, que é o DPO, né, ou DPO, em português, né, que é o Data Protector Owner, alguma coisa assim. Officer. E aí eu vou pedir para o Edgar... Officer, isso, boa, Edgar. Eu vou pedir para o Edgar justamente, que é um DPO, né, que se fez essa formação,
se apresentar, Edgar, e contar um pouquinho mais para a gente, no contexto da LGPD, o que é o DPO, né, o que ele faz, que papel é esse e por que toda organização precisa ter um. Tá bom, beleza. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Daniel, pelo convite. Bom, pessoal, vou me apresentar. Meu nome é Edgar Mitre, eu tenho a formação, a princípio, de gestão de negócios, né? Tenho a formação de PO da Exim, tá? E entre outras formações que complementares ao DPO, vamos falar, né? Que a gente está falando um pouco de ITSM, IT, COBIT, Cloud, ISO, né? Então, assim, ISO 27001, eu tenho a formação também de auditor ISO 27001, que aí vem da parte de tecnologia, direito, eu não sou formado não, mas até estou sabendo bastante agora, viu? O doutor Rafael vai me ajudar muito aqui hoje, né? Mas, assim, estou sabendo bastante nessa linha também. A gente está trabalhando com várias empresas de diversos segmentos de mercado, né? Então, assim, importante dizer da palavrinha aí do DPO, DPO, né? Que é o encarregado de proteção de dados hoje, né? Bom, essa pessoa responsável hoje é obrigatória, tá? As empresas a indicarem um DPO. O que ela vai fazer realmente, né? Ela vai ser o ponto de contato ali, tá? Entre o controlador e a ANPD, que estruturalmente já foi até criada, né, doutor? Mas ainda não tem as pessoas indicadas e etc, né? Faço parte também da ANPPD, não sei se vocês conhecem, mas é a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, ou seja, a gente tem muito contato ali, conversa com muitos DPOs, os primeiros do Brasil, e até DPOs atuando fora, e a própria ANPPD está fazendo indicações, né, de pessoas aí para compor aí os membros da ANPD, né? Mas o papel principal do DPO, além desse ponto de contato, né, é fazer acontecer ali aquela conformidade, falando nessa língua, né? Mas seria o quê, né? Entender ali aquelas reclamações, o que está as solicitações vindas dos titulares, né? Fazer os devidos esclarecimentos, fazer as tratativas adequadas, deixando aquilo tudo documentado, rastreável, é aquela coisa que a gente fala hoje, né? Pecar pelo excesso de informação, excesso de documentação, é importante fazer, né? Receber aí comunicados e conversar direto com a ANPD, assim que chegar, né? Fazer aquela orientação interna, institucional, vamos falar, organizacional, para que se mantenha as boas práticas ali e se mantenha a conformidade interna, né? Porque a gente vai falar muito aí até, o Felipe vai me ajudar também, de tecnologia, aquela parte, né? As medidas adotadas que a gente fala não são só medidas técnicas de tecnologia, né? São medidas físicas, são medidas organizacionais. Então, a parte desse contexto todo é importante. Não só essa parte, o pessoal preocupa muito, vamos proteger os dados com tecnologia. Não é só isso. A conscientização corporativa faz parte do todo, né? Faz parte da adequação. Então, isso é muito importante. Então, isso é um dos papéis aí que o DPO tem para garantir isso, para orientar sobre isso, né? E executar e dar o direcionamento correto conforme as orientações do controlador, que é aí a pessoa que coleta o dado, que capta isso, que vai tomar uma decisão sobre a tratativa do dado, né? O DPO tem essa função de apoiar. Se a decisão está correta, vamos realizar um relatório de impacto para isso, vamos identificar os riscos necessários. Então, nesse contexto que o DPO vai trabalhar, ou seja, uma pessoa muito importante que, assim, e somente se a gente souber que a lei entra em vigor no dia 18, o DPO já é orientado que se indique o DPO e o DPO deve ser indicado no site dos controladores de forma explícita, tá? O contato com o DPO no site para poder já começar a fazer todo esse trabalho com os titulares de dados, tá? Então, esse é o contexto geral. Muito obrigado, e acho que já ajudou bastante a entender esse papel. E você falou uma coisa, Edgar, que estava aqui para eu trazer na discussão, que Sim. não é necessariamente tecnologia, né? Tem uma questão de cultura, de práticas, de governança, né? E aí eu queria aproveitar, então, e chamar o Felipe para se apresentar, Felipe, e eu queria que você fizesse uma correlação
entre LGPD e segurança da informação, né? Porque o que a gente tem percebido, e isso aconteceu dentro da CRM educacional também, é que houve um certo desespero, uma certa apreensão de que agora tudo é LGPD, né? E não necessariamente, né? Tem uma série de coisas que a gente já deveria fazer antes da legislação, porque é basicamente segurança da informação, compliance, né? Como o Edgar colocou, como o Rafael colocou, e tem coisas sim que são da LGPD. Então eu gostaria que você pudesse, além de se apresentar, fazer essa correlação, né? O que é LGPD, o que é segurança da informação e qual a correlação entre elas. Perfeito. Obrigado pelo convite. É um prazer estar podendo ajudar, contribuir com vocês aqui, né? Eu me chamo Felipe Machado von Hertwig, eu sou diretor técnico da Privacidados, uma empresa focada nessa parte de Lei Geral de Proteção de Dados e Segurança da Informação. Então, eu originalmente sou formado em Sistemas de Informação, então sou bacharel em Sistemas de Informação, com especialização em Segurança da Informação. Também sou auditor líder, assim como nosso amigo Edgar ali, também sou auditor líder. Só que eu sou de uma parte um pouco mais técnica. Originalmente eu sou Server Enterprise Administrator, então na prática eu sou o cara que bota a mão na tecnologia mesmo. Configura switch, roteador, firewall, storage, sistemas operacionais, etc. Então eu sou esse cara, o cara que briga para ter as coisas em dia. Eu tento ser. Antigamente eu era chamado o cara da TI, aquele guri da TI, sabe? Hoje em dia eu não sou mais, já tenho barba, já tenho a voz um pouco mais grossa, já não sou mais o guri da TI. Mas antigamente eu era. Mas continua pondo a mão na massa, né, Felipe? Inevitavelmente, até porque é bem interessante essa correlação entre gestão e tecnologia e Lei Geral de Proteção de Dados, né? Eu sempre digo, eu sou professor também e leciono em disciplinas de graduação, pós-graduação e cursos técnicos, mais voltado, claro, à parte de servidores, sistemas operacionais e segurança da informação. Mas eu sempre digo para os meus alunos que demorou muito o pessoal acordar para entender que segurança da informação é um mal necessário. Não é um mal necessário, né? Eu tento sempre recapitular, assim, antigamente a gente tinha aquela visão de que tecnologia era um diferencial competitivo. Então, lembra lá nos anos 2000, vamos investir em tecnologia porque era um diferencial competitivo e quem tiver tecnologia vai estar na frente, né? Os anos se passaram, a gente está em 2020, todo mundo comprou tecnologia, todo mundo tem tecnologia, só que aí é que vem o problema e é aí que eu entro na jogada, né? O maior ponto de falha não é o uso da tecnologia, mas sim implementar a tecnologia de forma errada e não ter a gestão em cima da tecnologia. Vou tentar melhorar aqui esse ponto, né? A segurança da informação sempre tratou de segurança dentro das organizações basicamente em 3 pilares: pessoas, processos e tecnologia. Então, quando eu falo de segurança da informação, não estou falando de comprar firewall, de comprar antivírus, de criptografar todo o storage, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de criar processos para aumentar o nível de maturidade dentro da minha empresa, para que a minha empresa se torne uma empresa, sim, competitiva, mais robusta. E por que eu estou falando isso? Porque, como o Rafael falou, a gente está um pouco atrasado nesse sentido na visão mundial. Se a gente for pegar, por exemplo, a 27001, né? Essa é uma norma que é tratada em mais de 100 países há muitos e muitos anos, e aqui no Brasil, tu quase não vê empresa certificada em 27001. E por que disso? Só vê empresas grandes certificadas em 27001. Por que as pequenas, as médias não se importam com isso? Porque até então, nessa relação parceiro, fornecedor, cliente, fornecedor, não se preocupava com a gestão do dado. E agora a lei veio e apresentou para o Brasil inteiro, nesse caso só para o Brasil, porque o mundo inteiro já sabia disso, dando em vista a GDPR lá na Europa, né? Quer dizer, isso já era amplamente discutido. O Brasil inteiro ficou sabendo, opa, mas espera aí, os caras têm acesso a um dado meu, esse dado é sensível e ele pode ficar exposto a qualquer momento, esse dado pode ser vazado, e aí é que entra essa questão de linkar a lei com o uso das tecnologias e fazer esse paralelo, esse círculo entre pessoas, processos e tecnologia. E aí tudo isso vai virar uma engrenagem e vai funcionar muito bem para tentar fazer o quê? Não só atender a lei. E aí é que é o que o Edgar falou e o que o Rafael falou, né? As pessoas estão preocupadas em atender a lei. Meu Deus, eu preciso atender a lei. Não. A gente precisa aumentar o nível de maturidade da nossa organização, da nossa empresa. Então a gente não tem que se preocupar só em atender a lei. A gente tem que se preocupar em colocar processos que façam sentido
para aumentar o nível de segurança e maturidade dentro da nossa empresa. Então, olha só, pessoal, já de cara eu começo a falar o seguinte: não existe tecnologia mágica, nem um software mágico, nem algo que tu vai colocar amanhã, vai dar next, finish, né? Próximo, terminar e pronto, estou protegido para a Lei Geral de Proteção de Dados. Não existe isso. É toda uma mudança de paradigma que vai envolver esses 3 principais pontos. A galera da tecnologia, o guri da TI vai ter que se virar para atender, mas o dono do dado vai precisar se envolver e um processo em relação à gestão desse dado vai ter que ser criado. Tá? Então, não sei se consegui fazer bem esse paralelo, mas essa é a ideia do negócio. É aquela coisa, né, Felipe? A conscientização está vindo agora, que é um dos pensamentos que o pessoal comenta muito, eu tenho pegado o pessoal falando, em empresas, né, pensamentos negativos. Negativo, pô, vai dar muito trabalho. Mas por que será que vai dar muito trabalho? Vai dar muito trabalho porque eu nunca fiz nada, né? Então, agora realmente o trabalho é maior. Querendo ou não, se você não teve essa preocupação, essa conscientização anterior, a conscientização vai ter que vir agora, né? Então o trabalho aumenta um pouco. Até posso complementar o que tu está comentando, só para fechar aqui, eu acho que vai fazer sentido. Para a gente estar no nível que a gente está hoje, de entrega de tecnologia, algumas coisas tiveram que ser negligenciadas. Então, uma delas foi segurança. Então a galera era muito daquela assim, vamos fazer, deu certo, tá funcionando, beleza, então não toca mais, tá tudo certo, tá funcionando. Só que hoje não é mais assim. Hoje a conectividade faz com que, alta conectividade, né, e assim, a ampla discussão sobre as tecnologias usadas faz com que tu crie vários pontos de vulnerabilidade dentro da tua empresa. Que é essa questão de, por que vai dar trabalho? Porque nunca ninguém viu nada disso. Nunca ninguém implementou nada disso. Foi sempre feito para funcionar. E nunca ninguém se preocupou com o processo. Aí tá aí o resultado, né? É isso aí. Eu acho que bem legal, viu, Felipe? Eu acho que você fez sim a correlação que a gente estava buscando aqui. E o que eu quero né, tirar disso tudo e o que o Edgar complementou também é de que não adianta nada a gente pôr qualquer tipo de tecnologia se no fim do dia alguém consegue entrar lá no sistema de folha de pagamento, baixar os funcionários e pôr isso num USB e sair com isso no bolso, né? Ou seja, não adianta nada eu ter todos os níveis de segurança do mundo se eu não estiver cuidando dos meus processos e da minha cultura também, não só tecnologia, né? E é uma observação, né? Eu sempre brinco com os meus alunos em relação a isso. Tipo assim, no computador eu consigo aplicar políticas e consigo instalar softwares para fazer controle, por exemplo, Data Loss Prevention. Eu consigo instalar uma tecnologia para isso no meu computador hoje. Mas eu não consigo instalar um antivírus numa pessoa e nem colocar um Data Loss Prevention na pessoa, um firewall na pessoa. Então, o ponto de discussão aqui sempre vai ser a pessoa, que era o que o Edgar estava falando ali. Tipo, a conscientização, o treinamento, a gestão. Porque assim, tu pode falar para mim que o software de RH é vulnerável, mas se a pessoa tem o devido acesso para obter aquela informação, onde é que está a vulnerabilidade, né? A gente começa a discutir aqui o ponto de falha vai ser a pessoa, né? Exatamente. Queria complementar, Daniel? Gostaria muito. Um dos pilares de qualquer programa de adequação, de compliance, enfim, dê o nome que quiser em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, é o pilar educacional, de capacitação de pessoas dentro da empresa. E também, à medida que a organização capacita esse funcionário, também o eixo de responsabilidade também é jogado para este funcionário. E daí são criados instrumentos jurídicos, como, por exemplo, termos, né, aditivos ao contrato de trabalho, que rotaciona aí o contrato de trabalho daquele empregado, em relação à sua responsabilidade quanto ao tratamento de dados pessoais, né, em razão até mesmo da possibilidade de um direito de regresso caso algum funcionário, algum colaborador, algum terceirizado venha descumprir as ordens lícitas do controlador, conforme consta na Lei Geral de Proteção de Dados, ou em desconformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, e possa daí reaver valores que ele foi obrigado a indenizar por um tratamento indevido. Então, primeiro, capacitação, pilar importantíssimo, mas também trazer responsabilização nesta capacitação para os seus colaboradores, para a secretária, o pessoal que faz os cadastros, o pessoal do marketing, assim por diante. Porque se eles também agirem em desconformidade, poderão também haver a responsabilidade por parte deles. Obviamente, aquelas responsabilidades, algumas sanções previstas na CLT, né, com o artigo 482, né, que constam os atos, digamos, que ensejam aí a rescisão de um contrato de trabalho, uma advertência, uma suspensão, assim por diante. Mas também a possibilidade de reaver, no campo civil,
né, um direito de regresso em relação a estes funcionários que funcionam aqui como operadores, né, ou um terceirizado que trata dados pessoais em nome da organização. Então, tudo isso é importante a capacitar e também chamar atenção para fins de responsabilização dos próprios agentes que estão ali atuando em prol da empresa. Tá? Muito importante isso, doutor, e obrigado pela complementação. Você ia colocar alguma coisa a mais, Edgar? Que na verdade eu comecei a comentar na hora que eu falei, que o Felipe estava comentando, que é um ponto negativo, né, que o pessoal comenta, que agora eu vou ter muito trabalho, né, porque a gente comentou, porque essa conscientização não havia antes, né. Então eu queria complementar falando que, além desse ponto, o pessoal tem falado muito, que além desse esforço grande que a gente vai ter, poderemos ter um alto investimento, sim ou não, e burocratizará muitos papéis e processos, né? Porque a gente vai ter que mudar muita coisa. E o que eu queria trazer para vocês é que a gente o fator não é pensar pelo lado negativo, pensar pelo positivo, que é o que a lei está trazendo para a gente aqui, é uma oportunidade, né? Da gente ser transparente, da gente ter uma empresa confiável, a marca ser confiável, você gerar competitividade no mercado, você mostrar o respeito à privacidade dos dados pessoais de outra pessoa, ou seja, de qualquer titular, seja ele qual for que você faça um tratamento, que você demonstre esse respeito, né? E obviamente, você protegendo dados dentro da sua empresa, está protegendo seu próprio negócio, né? Então, assim, é isso que a gente tem que conscientizar em primeiro momento. Primeira parte, né, da conscientização se dá daí, da gente ver isso como um benefício, não como um malefício, né? Então, acho que essa é a ideia que eu queria passar para vocês agora. Muito legal, Edgar, você ter falado isso. E o Dr. Fausto, na palestra anterior, ele citou o escândalo da Cambridge Analytica, né, que gerou todo esse movimento mundial por questões de privacidade, e que a empresa simplesmente acabou, né? A empresa acabou, vários funcionários foram indiciados, né, judicialmente. Existe até um documentário no Netflix que fala sobre isso. Eu não me lembro agora, eu não recordo o nome. Privacidade hackeada. Obrigado, Rafael. Muito legal esse documentário. E a exposição que colocou o Facebook por causa disso tudo, né? Eu me lembro que na semana que o escândalo aconteceu, o Facebook perdeu alguns bilhões de valor de mercado. Então, vai de encontro a isso que você trouxe para nós, Edgar, de que olhar o lado positivo e de ser uma organização transparente, né? E preocupada com a privacidade de dados. Eu queria fazer mudar um pouquinho o tema. A gente está falando aqui muito com o pessoal de marketing e instituições de ensino. E aí, eu queria te perguntar, Rafael, o seguinte: eu preciso ter no meu site publicada a minha política de privacidade, eu preciso ter o aceite dos cookies, obrigatoriamente ou não, e se alguém de fora do Brasil acessar o meu site, se eu posso responder por uma legislação como o GDPR, se algo acontecer de errado. Então, eu queria entender um pouquinho, porque as áreas de marketing, elas cuidam do site das instituições, né? E aí eu acho importante a gente entender o que eles têm que se preocupar e se preparar com essa questão no site das instituições. Ótimo, Daniel. Deixa eu só recuperar um ponto que tu tocou, que é importantíssimo, que é em relação aos impactos. O nome, inclusive, dessa palestra é em relação aos impactos às instituições, né? Qual que é o impacto de você não estar adequado em relação à Lei Geral de Proteção de Dados? Eu identifico 4 impactos, tá? E eu vou compartilhar aqui com vocês quais são eles. O primeiro, o impacto na imagem. Tu falaste da questão do Facebook. A IMB, aquela instituição de ensino, agora me fugiu o nome, acho que é a IMB do Morumbi, que é uma grande instituição de ensino que vazou dados recentemente, saiu foi noticiado no Tecmundo, no Tilt do UOL, vários portais especializados em relação à tecnologia. Esse tipo de vazamento, seja do Facebook, do IMB, de outras instituições, todos eles impactam na imagem profundamente. E o impacto na imagem, muitas vezes, acaba tendo um prejuízo maior, porque a confiança do consumidor, da sociedade em relação àquela imagem, àquela empresa, se enfraquece, né? Fica mais vulnerável. E obviamente, uma instituição do qual, inclusive, tem valor de mercado, tem ações na Bolsa, a gente percebe, e tem até notícias relacionadas a isso,
Logo após o vazamento, o valor de mercado daquela empresa cai profundamente. Depois, o impacto financeiro. A lei prevê sanções, que depois a gente pode falar um pouco mais, mas sanções que são multas. Multas pecuniárias aí que podem chegar a 2% do faturamento global da empresa, limitado a 50 milhões de reais. Outro impacto, esse é o financeiro. Terceiro impacto na operação. Doutor, já tá valendo a multa? Não. Essas multas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados somente para agosto de 2021, porque elas foram alteradas pela Lei 14.010, né? Aquela lei que ia postergar a lei completa e acabou que só postergou as sanções administrativas. Porém, Ministério Público, titular de dados, organizações, a sociedade civil organizada, sindicatos, podem provocar o judiciário, pode ser instaurado por parte do Ministério Público inquéritos em relação a vazamento de dados ou tratamento de dados inadequados que não estejam de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, essa autoridade foi criada que pode multar, ok, ela só vai multar a partir de 2021. Porém, Ministério Público, como o Ministério Público do Distrito Federal já tem força-tarefa há anos sobre vazamentos e lavagem de dinheiro, muito bem, Ministério Público e o próprio aluno, ex-aluno, ou até uma ONG, ou enfim, podem provocar o judiciário e a empresa pode ser responsabilizada, ter que pagar danos morais e danos materiais no judiciário. Que agora virou dois momentos, né, doutor? Virou dois momentos. A multa ficou para o ano que vem, mas agora você tem o impacto que os titulares já podem exercer seu direito, né? Então, ou seja, a gente já tem que se adequar em todos os entregáveis que a lei exige para a gente sobre o direito dos titulares. Então, a gente tem dois momentos de impacto, vamos dizer assim, né? Independente da multa estar vigente, você tem que se preocupar porque você tem outros tipos de consequências tão graves quanto, né? É porque, veja só, o que o Edgar colocou brilhantemente, o titular de dados, ele pode entrar com uma ação caso ocorra um vazamento de dados pessoais. Há aquela autoridade administrativa, esse CAD, ou essa, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas fazendo um parâmetro com outras agências reguladoras, e que vai ter poder de polícia e poder de fiscalização, ela sim não vai poder implementar multas e as sanções. Muito bem, lá previsto no artigo 52 e 54 da Lei Geral de Proteção de Dados. No entanto, o judiciário, e a gente é uma sociedade altamente litigante, com certeza, os titulares, os sindicatos que representam os trabalhadores, assim por diante, com certeza, se uma empresa vazar ou não tratar da forma correta, vão provocar o judiciário, vão buscar ressarcimentos no judiciário. Eu estava vendo, né, doutor, até o PROCON já tem um portal para reclamações, né? Justamente. Então, o impacto em relação às multas, ok, agosto de 2021, em relação à autoridade, porém, outros órgãos de fiscalização, como bem colocou o Edgar, né, o PROCON, o Senacom e Ministério Público, sindicatos, titulares, todos terão o judiciário acessível para fins de buscar reparações no caso de um vazamento. Então, veja só, o impacto financeiro, o passivo que pode ser criado dentro das empresas, tem o passivo trabalhista conhecido, pode ter o passivo agora da proteção de dados. As empresas têm que fazer contingenciamento para ter que arcar com esse passivo. Mas eu acabei te cortando, Rafael. Você estava falando dos impactos para chegar daí naquelas minhas perguntas. Isso. Né? E daí o impacto na operação, porque dentro das sanções há a possibilidade de ser proibido, suspenso o banco de dados, ou proibido a atividade de tratamento de dados, assim por diante. Isso é problemático. Que instituição de ensino consegue atuar sem ter acesso aos dados pessoais? E o impacto jurídico com o aumento, como eu falei, das ações que podem ocorrer aí num prazo que podem ocorrer a partir do dia 18 de setembro, provavelmente tendo em conta o prazo de 15 dias desde a sanção ao veto do presidente. Mas a tua indagação era acerca da extraterritorialidade, né? Eu estava me perguntando, se o meu site eu ofereço, vamos então para um caso mais prático, para a gente sair um pouco da abstração para o pessoal entender. O meu site, eu ofereço os meus serviços, né, o meu produto voltado para o mercado europeu, eu acho que era essa a tua indagação. Corrija-me se eu estiver errado. Eram três perguntas, né? A primeira, se eu preciso ter a política de privacidade publicada no site. A segunda, se eu preciso ter a política de cookies para ser aceita obrigatoriamente no site. E a terceira se caso alguém da União Europeia ou dos Estados Unidos acessar o meu site, não necessariamente se eu tenho um produto ou não, só o fato dela acessar, se eu corro algum risco.
Tá. Primeiramente, então, vamos à tua indagação em relação à política de privacidade. Sim, tem a necessidade de você agir com transparência em relação ao titular de dados quanto ao uso dos dados pessoais dele. Então, a política de privacidade e proteção de dados, que não... Pessoal, nem começou isso na LGPD, tá? Isso já está previsto lá no Marco Civil da Internet. Só que pouca gente estava se atentando a este ponto. O Marco Civil já trazia a necessidade de transparência. O Marco Civil da Internet é uma lei que entrou em vigor já em 2014, tá? E depois teve o decreto regulamentador em 2016, mas em 2014 já previa a necessidade de transparência de informações claras e objetivas e precisas sobre o tratamento de dados pessoais do usuário, né? Que não se chamava como titular de dados, como a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, mas com a Lei Geral de Proteção de Dados, isso se reforça no aspecto que agora você tem que informar uma finalidade, a finalidade pelo qual o dado pessoal está sendo utilizado, as bases legais, com quem você compartilha e mais, previsto lá no artigo 9º, combinado com o artigo 18 da Lei Geral de Proteção de Dados. É necessário informar os direitos do titular. Você... Na política de privacidade, ela tem esse aspecto e tem que ser praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V da lei. Você tem que informar para o titular quais são os direitos deles. Você tem esse papel de educador do próprio titular de dados, do que vai o usuário aí do seu site, por exemplo. Então, tem que informar os direitos dele. E isso tem relação com o princípio da transparência. Lembrando, o ponto de partida de qualquer projeto de conformidade da lei os princípios. E o princípio da transparência traz isso muito claro. Tem que informar de forma clara e precisa como se dá a realização do tratamento de dados, com a base legal utilizada e com a finalidade. Tá? Cookies. Cookies é um dado pessoal, gente. O cookies é um dado pessoal. Então, a necessidade, com que forma você vai coletar este dado no seu site? Você vai eleger, provavelmente, que é a base legal mais utilizada, o consentimento. Então, é necessário informar o usuário acerca de que este site está coletando, e a maioria dos sites hoje já tem este aviso legal, um momento oportuno, lembrando que tem que ser levado em consideração o user experience. Você não vai coletar o cookie depois de a pessoa manejar o site 3, 4 minutos depois, tem que ser a primeira coisa, ela está adentrando o seu site, já está sendo feito ali a coleta de dados pessoais por meio dos cookies. Então, muito bem, é necessário trazer este aviso legal e de forma clara acerca da possibilidade de revogação daquele consentimento e assim por diante. Eu não vou me alongar muito, porque senão eu vou monopolizar. E, por fim, tu indagasses acerca de um usuário que está fora do Brasil, está na União Europeia, adentrar no meu site e, em relação à Lei Geral de Proteção de Dados ou ao Regulamento Europeu, que é a tua dúvida, Daniel? Em relação ao GDPR. Em relação ao GDPR. Tu tens que... daí a gente vai para o regulamento europeu, né? Neste caso, se o teu produto, o teu serviço é direcionado ao mercado europeu, você tem que estar adequado. Agora, se você... obviamente que o regulamento europeu ele tem também o princípio da extraterritorialidade, como tem também a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, assim, se não é... Minha orientação, se não é orientado para o mercado europeu, você não tem no teu banco de dados de cidadãos da União Europeia, a meu ver, não haveria necessidade de você se preocupar com o regulamento europeu. Até porque Lei Geral de Proteção de Dados e regulamento europeu são normas parecidas. Obviamente que a nossa lei foi inspirada no regulamento europeu, né, neste caso. Mas seu negócio está aqui, né? Então você não vai precisar estender isso. Você não oferece produto para fora, então não há necessidade em primeiro momento, né? Legal. Corretíssimo. Bacana, Rafael, obrigado. Gente, quando o papo é bom, ele passa muito rápido, né? A gente já está aqui 15:06, eu quero deixar uns minutos finais para perguntas. Então, o que eu queria fazer agora? Eu queria pedir para o Edgar começar e depois o Felipe complementar. Imagina que eu sou uma instituição de ensino, que eu não fiz nada, ou fiz muito pouco para me adequar para a Lei de Proteção para a LGPD, e ela está daqui 10 dias, ou daqui, né, sei lá, 20, 30, né, se eu não conseguir, eu vou ter que correr atrás. O que eu tenho que fazer na prática, hands-on, de agora até daqui, sei lá, um mês, para eu pelo menos ficar minimamente compliance, né? Daí Edgar começa, Felipe complementa, Rafael fica à vontade, obviamente, né? É um debate. Vamos lá. O que eu recomendo hoje, tá? Como a gente está próximo dessa vigência e a gente precisa fazer alguma coisa. Vamos lá. Se adeque de fora para dentro, tá? A minha recomendação inicial, de fora para dentro, que eu digo é o quê? O que você tem de fora de cara?
Direito do titular você tem que atender. Então, você já tem que ter um portal, um meio de comunicação do titular com o controlador. Beleza. O que você tem que fazer a partir daí? Site, está externo, você tem que... Política de cookies, né? Ou seja, regras de cookies, igual o doutor falou agora. Outra coisa, todos os seus pontos de coleta de dados externos. Se adeque de fora para dentro, colete o consentimento ou alguma outra base legal que você tenha para isso, interesse legítimo, etc. A própria gestão do consentimento, revogação, isso tudo você já tem que deixar pronto. DPO, tem que ter, já coloca, tá? Já tem que ter nomeado. Então, ou seja, vai de fora para dentro. Contrato, você vai ter que começar a adequar contrato. Políticas externas, igual a própria política de privacidade que a gente acabou de citar. Resposta a incidente de violação, você vai ter que ter, e o Felipe pode me ajudar, porque é o seguinte, você já tem que ter, se você for violado, você tem que ter como documentar isso de alguma forma, mesmo que você não tenha que apresentar para a NPD, se você sofrer uma sanção administrativa no judiciário, o que você vai fazer? Então, você já faça isso. Então, assim, minha recomendação são essas medidas, igual aí o Felipe pode me complementar, mas medidas organizacionais, técnicas e físicas com relação à segurança. Isso tudo a gente já tem que fazer. Né? Então, ou seja, de fora para dentro. Aí, dentro da organização, você vai gradativamente fazendo as suas implementações e adequações de acordo aí com que você vai conseguindo se adequar e os recursos financeiros, recursos humanos para poder apoiar nessa adequação. Porque, querendo ou não, é aquela coisa, não é simples. Temos muitas coisas para fazer? Não é impossível, gente, dá para fazer. Tá? Mas a gente consegue fazer isso gradativo. Então, vamos começar a fazer, trabalhar devagarzinho que vai. Né? Essa é a minha recomendação inicial. Muito legal, diria, assim, Edgar. Tentando complementar o que o Edgar está falando ali, são pontos importantes e que, em alguns momentos, não ficam claros como vai ser essa interação em um momento em que houver algum tipo de auditoria externa, quando houver um incidente de vazamento. Eu acho que isso é uma coisa que impacta bastante. Então, eu diria assim, poucas coisas a gente pode fazer para tentar se colocar de uma forma proativa, não só em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas se preocupando com a segurança dos dados. Então, uma das coisas que, assim, que é imprescindível, mapeamento dos dados. Tá? Mapeamento dos dados e quem que é o dono do dado. Isso é uma coisa que, assim, se não começar a pensar dessa forma, a gente começa a se preocupar porque se um dado vazar, eu não sei de onde é que ele veio, por que eu coletei esse dado e etc. Né? Então, esse ponto é um ponto importante, fazer essa gestão dos dados. Outra coisa que é importante é tentar, tecnicamente, centralizar os logs dos sistemas. Isso é uma coisa que é um desafio técnico, mas ele é totalmente viável e pode ser feito. Eu não diria que seria para primeiro momento como o Edgar colocou, mas é algo que já precisava estar rodando dessa forma. E o porquê centralização de logs? Porque caso ocorra um incidente, em algum determinado momento você vai ser chamado para tentar colocar suas evidências de provas de que o dado não vazou de dentro da tua instituição ou não foi como está sendo apresentado. Isso é uma questão bem delicada. E outra coisa que eu acho que é importante é a parte de gestão de incidentes. Isso é uma coisa importante. As empresas não têm a mínima noção de como começar uma gestão de incidentes. Então, eu diria, existem diversos softwares, a gente não está aqui para fazer propaganda de nenhum software, mas existem diversas ferramentas de gestão de incidentes. Implementa alguma e começa a usar. Isso vem da parte de time de TI mesmo, né? Então, esses pontos, eu diria que são pontos que precisam ficar atentos. Eu poderia falar diversas coisas técnicas aqui, mas acho que não vai agregar muito. Então, eu acho que o que mais agrega é esse ponto de tu ter um olhar de fora para dentro, daquilo que tu tem chegada de dados, como tu manipula esses dados, onde tu armazena esses dados e como tu gerencia esses dados e para que tu vai usar eles depois. Então, eu acho que essa é a visão do que tu precisa fazer. Então, assim, querendo ou não é bastante coisa? Querendo ou não é bastante coisa. Não tem mais como fugir? Não tem mais como fugir, porque virou lei. Então, assim, um ponto importante é, quando a gente está se relacionando com um consumidor aqui dentro do nosso mercado, principalmente quando é o tipo de negócio como é o caso da educação, que instituição de educação para os alunos, uma pessoa, é uma situação
relativamente mais tranquila de poder administrar. O porquê que eu estou falando isso? Porque eu estou lidando com dados de pessoas físicas, mas que eu sei quem são. Agora pensa numa organização que vai lidar com dados de pessoas terceiras, que não é ela que vai manipular. Então, olha só o nível de complexidade que a gente começa a colocar na situação, né? Então, pensem assim, sempre pode ser mais difícil e pior. Vocês ainda têm uma situação que dá para controlar, dá para contornar, e eu diria que é um pequeno dever de casa, de começar a se preocupar mais como esse dado está sendo manipulado. Antigamente era muito banalizado, sabe? Os colegas aqui vão concordar comigo. Tu ia num site para baixar um e-book, né? Antigamente o marketing digital fazia isso direto, né? Baixa aqui o e-book, não sei o que, propaganda do e-book e tal. Nome da mãe, nome do pai, CPF, endereço, e-mail, era a última coisa que pedia, né? Mas para que tudo isso, né? Para que tanta informação só para baixar um e-book, né? E aí a gente começa a ter esse tipo de preocupação, tipo, vamos coletar só aquilo que a gente de fato precisa, vai usar, porque a partir de agora é responsabilidade nossa manter esse dado seguro. Legal. Obrigado, viu, Felipe? Bem legal a sua colocação. E ainda nesse tema, eu queria perguntar para Felipe e Edgar se é obrigatório ter um processo automatizado de exclusão de dados se o proprietário do dado quiser excluir, ou se, tendo o e-mail do DPO, ele pode solicitar e nesse formato eu estou compliance também com a LGPD. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu preciso investir obrigatoriamente numa automação de exclusão ou não? Se eu tiver lá, se você quiser excluir, manda um e-mail para cá que a gente vai providenciar, isso já atende. Olha, na minha interpretação, desde que você tenha um processo explícito e consiga comprovar isso num processo, mesmo que manual, ele pode ser executado. Tá? O maior ponto aqui da discussão em relação à exclusão de dados pessoais no momento da solicitação de uma exclusão em massa é a questão de backup. Isso ainda é um ponto grande de discussão, porque, ora, veja bem, existem diversas tecnologias e formas de executar backup. Então, eu faço dump do meu banco de dados de hora em hora. Se eu pedir para excluir meus dados, eu vou ter que excluir todos os dados, mas inclusive os dados de backup, a gente adiciona um nível de complexidade maior. Mas tentando responder diretamente, o Edgar pode complementar, o Rafael também pode complementar. Num primeiro momento, não fica claro ou explícito de que deva ser automatizado sem intervenção humana e de imediato. Então, assim, o processo de exclusão ele tem que acontecer, ele pode ser um processo manual, desde que esse processo fique explícito e tenha-se a evidência de que de fato foi excluído. Onde é que eu quero chegar com isso? Eu não posso pedir para a tua instituição excluir meu e-mail e daqui a 15 dias eu receber um e-mail de propaganda. Tu vai te incomodar. Esse é o ponto. Entendi. Tá? Entendi. Você quer complementar alguma coisa, Edgar? Sim, complementando o que o Felipe está falando, porque chegou a alguns pontos complexos mesmo. Eu tive essa discussão há pouco tempo agora, né, falando sobre backup. É complicadíssimo. Mas, assim, eu nunca tinha pensado nisso. A hora que ele falou, eu fiquei refletindo que é um caos isso. Né? A gente já fez tanta live sobre isso que, olha, vem pergunta de tudo que vocês possam imaginar. Então, a gente vai aprendendo. Com certeza. Agora, respondendo a pergunta, realmente, você não tem necessidade de obrigatoriedade nenhuma de ser automatizado. Você pode ter um canal que seja um e-mail, solicitou. O que você tem que fazer é dar a resposta. Tem um tempo de resposta, você tem que atender, você tem que evidenciar o que você fez na tratativa, né? Ou seja, respondi assim, 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 ou seja, eu fiz, executei, evidenciei. Beleza, isso é um ponto. Né? Então, seja respondendo a sua pergunta, não precisa de software, né? Agora, no ponto que o Felipe falou, aí é extremamente complexo, é uma discussão de horas aqui, que realmente o backup, o que nós vamos fazer com isso? Existem softwares caríssimos que podem fazer essa intervenção automaticamente? Beleza, podemos avaliar. Agora, existe o ponto do backup, né? Se você chegar aqui agora no banco, executar a exclusão ou anonimização e apagar o backup para lá, que você tem para trás, você resolveu o problema também. É a solução? Não, talvez não. Mas, assim, a discussão é longa disso. O que eu gostaria de acrescentar, tá?
é na cadeia de compartilhamento. Não só no backup que você armazena, mas, por exemplo, uma informação que você coleta e você compartilhou com uma empresa terceira, que compartilhou com outra terceira. Aquela cadeia inteira, você, como controlador, tem que garantir que essa exclusão vai ser feita. Ou se prevenir daquilo de alguma forma. Aí, doutor Rafael, me ajuda a complementar. Mas, assim, está entendendo? Ou seja, a cadeia toda tem que ser observada e você tem que garantir como controlador que esse dado não vai existir mais. Se houver um vazamento na cadeia de terceiro nível, a responsabilidade vai ser de quem? O controlador do dado é você, entendeu? Entendi. Rafael, você quer complementar essa questão? Tá no mudo, Rafael, acho que tá no mudo. Tá no mudo. Agora tirou a câmera. Agora foi, desculpa. Imagina. É uma das frases mais ditas nessa pandemia, né? Tá no mudo. Vem o conceito de exclusão, né? O conceito trazido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Exclusão de dado ou conjunto de dados armazenados, independente do procedimento empregado. Né? A meu ver, como de fato a tecnologia que você empregou e que você utilizou para eliminar ou anonimizar, se você consegue reverter ou não. E daí você tem, obviamente, demonstrar a prova de que você, o seu nível, o seu estado da arte ali, da técnica, não conseguia reverter aquele processo de exclusão ou de anonimização. Né? Então, uma discussão mais técnica realmente e que merecia aí um bom tempo para a gente poder debater e trazer também elementos jurídicos relacionados. A lei ela traz realmente os dois conceitos, anonimização e eliminação, e também até traz lá no artigo 12 também, de forma indireta, o próprio conceito de pseudonimização. Ô Daniel, eu sei que o nosso tempo está terminando, mas eu queria só trazer um ponto que eu acho que é importante, desmistificar alguns pontos para o pessoal, para eles entenderem alguns aspectos da lei e com isso também conseguir agregar aí mais ao entendimento deles, que é, por exemplo, as bases legais. Pessoal, não existe uma base legal, existem 10 bases legais, tá? Não sei se na palestra anterior foi tratado, mas existem essas 10 bases legais. Pessoal do marketing, qual que é a base legal que eu mais vou utilizar? Consentimento, interesse legítimo do controlador ou execução de contrato. Então, vão ter que avaliar toda vez que for fazer um tratamento de dados, o pessoal do marketing leva em consideração essas 3 bases. Lembrando que o consentimento é uma base legal problemática. É uma base legal porque ela dá muito poder para o titular de a qualquer momento revogar pedir a eliminação. É bom evitar, né? É bom evitar, exatamente. Então, se conseguir colocar no interesse legítimo do controlador, é ótimo, mas lembrando que se você colocar no interesse legítimo do controlador, você vai ter que fazer relatório de impacto de proteção de dados também. Segundo ponto... Pode repetir as 3 bases que você falou que são importantes para o marketing? 3 bases legais importantes para o marketing. Consentimento, mais conhecida, consentimento livre, informado, aquela coisa toda. E daí tem que ter alguns elementos que devem ser preenchidos, observados, né? Quando você colhe o consentimento, infelizmente, acho que em razão do tempo não vai dar para a gente falar, mas consentimento, depois, interesses legítimos do controlador, então são para finalidades legítimas, explícitas, informadas a partir de situações concretas. Eu comprei um tênis, vou dar um exemplo aqui bem rápido, clássico, comprei um tênis e com esses dados pessoais, essa empresa que eu fiz a compra do tênis, pega esses dados para me enviar, por exemplo, publicidade sobre meias. Ele tem relação com aquela compra. Eu não precisei de um novo consentimento para enviar este e-mail marketing assim por diante. Já uma expectativa por mim, e não há nenhum tipo de direito meu em relação colocado em xeque em relação a este uso. Então, interesse legítimo do controlador, execução de contrato. Então, são as 3 bases mais utilizadas pelo marketing. E também, obviamente, nas instituições de ensino, execução de contrato para fins de cadastro de alunos, etc., para fins de contrato de funcionário e cumprimento de obrigação legal, que são as utilizadas mais no RH, assim por diante. Outro ponto que eu peguei o final da palestra do colega anterior, o advogado, eu esqueci agora o nome dele, perdoe-me. Isso, ele colocou uma coisa e eu vou divergir do ponto do que ele apontou. Daí, obviamente, salvo o melhor juízo, isso pode ser aberto uma outra discussão. Mas, assim, o consentimento do responsável, conforme o artigo 12, parágrafo 1º, salvo engano,
é somente para crianças. E daí a gente tem que se socorrer no ECA. O que o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, coloca? Que criança são pessoas até 12 anos de idade completos. Adolescentes, ou seja, a partir desta idade, não há necessidade do consentimento do pai responsável, somente de criança. Parágrafo 1º do artigo 14 da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quando você vai cadastrar um adolescente para fins na instituição de ensino, assim por diante, não há necessidade, salvo o melhor juízo, do consentimento dos pais. Tá? Somente para crianças, conforme a gente socorre no Estatuto da Criança e do Adolescente. Inclusive, doutor Rafael, uma pergunta que veio do João Gabriel foi justamente sobre isso, né? Como tratar dados de candidatos que são menores de idade, né? E como existe, né, visões diferentes sobre esse tema, e aí eu vou dar essa resposta do ponto de vista do que nós da CRM Educacional fizemos para os nossos clientes. João Gabriel, se estiver aí ainda, o que a gente fez? Dentro da ficha de inscrição, você tem a possibilidade de coletar a data de nascimento e, sendo ele um menor de 18 anos, ele coloca os dados do responsável legal dele e dá o aceite do consentimento do responsável legal, e registrando também IP, data, hora que aquele consentimento do responsável legal foi feito, né? Então, a gente foi para o extremo, né? Ou seja, vai que precisa, então vamos coletar essa informação do responsável legal. Então, a gente já deixou isso preparado. De novo, amanhã, quando a gente for falar sobre ferramenta, vocês vão poder ver no detalhe isso. Pessoal, são 6h05, a gente já estourou 5 minutinhos aqui, então eu queria agradecer demais Rafael, Edgar e Felipe pela conversa. Eu aprendi demais, eu espero que o pessoal tenha gostado também, tenha aprendido bastante. Depois, a Michelle e o time de sucesso do cliente da CRM Educacional vai compartilhar os contatos de vocês todos, compartilhar as palestras, enfim, para que todos possam continuar acessando e reassistindo e, de repente, também convidando vocês para outras conversas. Então, obrigado e espero que a gente consiga adaptar as instituições de ensino e as nossas empresas a esse novo desafio da LGPD. Um forte abraço a todos e amanhã a gente continua com a nossa programação. Obrigado, gente. Um abraço. Valeu. Muito obrigado, gente, pela oportunidade. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada, tchau. tchau.